Show de bola, então vamos lá. Correção de questões SPSEC, resolução de questões de trigonometria no ciclo. Vamos começar agora a correção, gente. Começando a partir da questão 1, sem mais delongas, desce para a tela. Resolução de questões SPSEC. Vamos comigo? Então vamos lá. 3, 2, 1. Questão 1. Vamos lá. Questão 1. O domínio e a imagem da função plá, plá, plá são respectivamente quais? Vamos lá, gente. Domínio. Domínio são todos os valores reais que a função pode ter. Bom, o que não poderia acontecer? O que não poderia acontecer nessa função é isso aqui dar zero. Então, vamos forçar isso aqui a ser diferente de zero, certo? Isso aqui tem que ser diferente de zero, é ou não? Beleza. Seno de x tem que ser, portanto, diferente de 5. Beleza? Quais são os valores do seno? Quais são os valores de x cujo seno dá diferente de 5? Cara, qualquer x real. Qualquer x real, sobe aqui comigo, qualquer x real, o seno é maior que 5. Aliás, o seno é menor que 5. Aliás, o seno ele está sempre entre menos 1 e 1. Qualquer número entre menos 1 e 1, inclusive o menos 1 e o 1, é diferente de 5, né? Porque esse intervalo está todo abaixo do número 5, certo? Então, com certeza, qualquer número real satisfaz essa propriedade. Portanto, o domínio da sua função é o conjunto R. Tudo bem? Então, desce aqui comigo. Isso já exclui a letra E, a letra D e a letra A. Certo? Professor, não teria que ser esse aqui não, ó. Não pode ser 5. Pode sim, porque quem está virando 5 é x, não seno, certo? Então, com certeza, o domínio é R. Tá? Agora a gente tem que saber a imagem dessa função, certo? Então, beleza, vamos tentar ver a imagem. O que seria a imagem? São todos os valores que a função pode assumir. Qual é o menor valor que essa função pode ter? O menor valor que essa função pode ter está associado a seno de x. O seno de x, ele pode ser no mínimo menos 1 e no máximo 1. Como tem um menos aqui, quanto maior o valor do seno, menor o denominador. E quanto menor o denominador, maior a função. Vocês concordam? 1/2 é maior que 1/3, porque 2 é menor que 3. Então, para eu achar o menor valor, eu tenho que fazer com que o meu denominador seja máximo. Então, o menor valor vai acontecer quando o denominador for máximo. E o denominador vai ser máximo quando o seno for mínimo, porque tem um menos do lado. Quer ver? Se eu substituir o seno por menos 1, isso dá 1/6. Agora, se eu substituir o seno por 1, isso dá 1/4. E 1/4 é maior que 1/6. O maior valor é 1/4 e o menor valor é 1/6. Nessas questões em que você tem que saber o menor e o maior valor de uma função que tenha seno, em geral, é uma boa ideia você substituir o seu seno pelo seu valor mínimo e pelo seu valor máximo. Então, a imagem ela está toda contida no intervalo 1/4, aliás, 1/6 e 1/4. Esse intervalo está aberto. Eu discordo desse intervalo aberto. Aliás, tem alguns erros aqui, tá? Tinha um erro de digitação aqui que eu estava olhando. Deixa eu até corrigir ele aqui agora ao vivo e em cores. Aqui, ó, tem 2 números 1s. Na prova tá assim mesmo. Aqui é um 2. Vou até corrigir aqui agora. 2. Tá bom? Na prova tava -0. Esse eu cheguei até a corrigir. Mas essas provas antigas tinham uns errinhos meio bobos. Bom,
mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso não é um problema pra gente, a gente corrige aqui ao vivo e em cores. Muito bem, então gabarito, letra C de casa. Show de bola, gente? Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos continuar. 3, 2, 1. Questão 2. Vamos lá, gente. Pode-se afirmar que o sistema... Vamos lá. Então, 2x menos 1 é igual a 3 seno de θ. Portanto, seno de θ é 2x menos 1 sobre 3. E cosseno de θ é x menos 2. Beleza. Daí, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, 2x menos 1 sobre 3, ficou muito pequena a letra, x menos 2 ao quadrado é igual a 1. Deixa eu continuar a conta aqui. Portanto, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 sobre 9 mais x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a 1. Multiplica tudo por 9. Portanto, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 mais 9x ao quadrado menos 36x mais 36 é igual a 9. 4 mais 9, 13. Menos 4 menos 36 dá menos 40. E 1 mais 36 menos 9 dá 28. Certo? Bom, delta fica igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 1.600 menos 52 vezes 28, que a gente já fez a conta há pouco, dá 144. Beleza. E aí, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Divide por 2 em cima e embaixo. Isso dá 20 mais ou menos 6 sobre 13. Portanto, 26 sobre 13, que é 2. E 14 sobre 13. Aliás, ainda tinha esse problema, né? 14 sobre 13. Beleza. Show de bola. Então, achamos 2 e achamos 14 sobre 13. Beleza. Agora vamos para a segunda parte do problema, gente, que é a gente testar essas soluções. Pô, até que coube numa tela só. Primeiro vamos testar a solução x igual a 2. Depois a gente testa x igual a 14 sobre 13. Show de bola? Show de bola. Então, vamos lá para os nossos testes. Então, vamos começar com x menos 2 igual a cosseno θ. Se x é igual a 2, então cosseno de θ é 0. Cosseno de θ é 0 para dois ângulos. O ângulo de 90 graus e o ângulo de 270 graus. Então, existem duas possíveis respostas para θ. Acontece que existem duas equações para x. Uma em cosseno, outra em seno. Então, vamos testar a do seno. Vamos usar a parte que já está isolada aqui. Seno de θ é 2x menos 1 sobre 3. Seno de θ é 2x menos 1 sobre 3. Substitui o x por 2, isso fica seno de θ é igual a 4 menos 1 dá 3. 3 sobre 3 é 1. O seno de θ é 1 apenas para um ângulo, π sobre 2. Então, ignora esse cara aqui e nós já temos uma possível solução. X igual a 2, θ igual a π sobre 2. Essa é uma das soluções. Tá? Então, ao menos um par você já tem. Agora, para essa jossa dessa fração aqui, vamos substituir para cosseno. X menos 2 igual a cosseno θ. Então, vou reescrever aqui para ficar como se fosse a mesma coluna. Substitui o x por 14 sobre 13, vai ficar 14 sobre 13 menos 2 é igual a cosseno de θ. Portanto, cosseno de θ é igual a 14 menos 26, isso dá menos 12 sobre 13, tá? Então, 14 menos 26, menos 12 sobre 13. Isso aqui é meio pitagórico, né? Existe um triângulo, né? 5, 12, 13.
Esse cara aqui é esse, só que é o suplemento desse, né? O cosseno de 180 menos θ, né? Então, faz bastante sentido que apareça algo assim. Tanto que eu fiquei um pouco impressionado quando não achei o seno igual a 5/13 ou algo do tipo. Mas agora deve sair algo parecido, né? Porque eu errei a conta. Bom, seno de θ dá 2 vezes essa jossa aqui, que é 28/13, menos 1, não é menos 2, é menos 1. Isso fica 28 menos 13, que dá 15, sobre 13 vezes 3. Corta 15 com 3. Cacete, né? Então, seno de θ é igual a 5/13. Faz sentido, né? Existe. Se você soma o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado agora, vai funcionar. Vai dar igual a 1. Só que você tem que descobrir quantos ângulos que satisfazem essas duas condições aí. Se você comparar os ciclos trigonométricos do cosseno de θ e do seno de θ, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Já o seno é nesses caras aqui. O cosseno tem que ser negativo, certo? Então só existem essas duas possibilidades aqui. Já o seno tem que ser positivo. Então só existem essas duas possibilidades. O único quadrante em que ocorrem essas duas coisas simultaneamente é esse quadrante aqui. Portanto, existe apenas um ângulo entre 0 e 360 que satisfaz essa propriedade, certo? Então, é x igual a 14/13 e θ igual a arco cosseno disso, ou arco seno disso, né? Não importa muito, é só para escrever aqui. Então, agora mudou a solução, né? Agora tem duas soluções, possui dois pares ordenados como solução. Gabarito, letra B de bola. Graças a Deus. Bom, próxima questão, questão 3, já tiveram tempo aí de fazer. Então, vamos lá. O número de arcos existentes entre 0 e 1560, cujo seno vale 2/7, é quanto? Qual é a quantidade de arcos? Essa é uma questão que, se você não gosta de usar ciclo trigonométrico, ou você vai ter que pensar muito, ou você vai ser obrigado a usar o ciclo trigonométrico, tá? Então, vamos lá. Eixo dos senos, eixo dos cossenos. 2/7 tá tipo por aqui, né? 1/1/2 é a mesma coisa aqui. 3,5, isso aqui tá menor, né? Tá mais ou menos por aqui. 2/7. Esse 2/7 gera dois ângulos, pelo menos na primeira volta, para seno, certo ou não? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. O que eu ganho com isso é a seguinte informação, sobe aqui comigo. Para cada volta que eu dou no ciclo trigonométrico, existem dois ângulos cujo seno dá 2/7. Dois ângulos cujo seno dá 2/7. Só que entre 0 e 1560 graus são 4 voltas e mais um pouquinho. Você concorda comigo? São 4 voltas e mais um pouquinho. Aí, vamos lá. Com 4 voltas, eu passo por esses dois pontos já 8 vezes, certo? 4 para cada. Vocês concordam com isso? Porque, pensa comigo, desce aqui na tela. Eu alcanço esse ângulo aqui na primeira volta, aí eu alcanço na segunda, alcanço na terceira e alcanço na quarta, né? Então, só aí já tem 8 arcos possíveis para o qual o seno dá 2/7, certo? Porque eu já dei 4 voltas, né? Primeiro eu dei a primeira volta, depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta. Só que depois que eu termino
essas 4 voltas, eu ainda não parei de andar. Eu ainda ando mais 120 graus, certo? E aí você tem que parar para pensar se 120 está antes ou depois desse ponto. Porque assim, eu já tenho 8 arcos. Vou passar mais uma vez. Opa, já são 9 arcos. Só que você não sabe se 120 graus alcança ou não aquele outro último arco ali. O que você faz então? Você finge que sabe onde está o 120. Calcula o seno de 120 e vê se dá mais que 2/7. Se der mais que 2/7, é porque não alcançou. Se der menos que 2/7, é porque ultrapassou e aí o gabarito seria 10, tá? Então vamos ver qual é o seno de 120 graus. O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí, gente, para você saber se isso é maior ou igual, você faz assim, ó. Eu quero saber se isso aqui é maior ou igual a 2/7. É meio óbvio, né? Mas vamos lá. Eleva ao quadrado dos dois lados, 3/4, 4 sobre 49. E aí, você multiplica em cruz. O que você acha de 3 vezes 49 e 4 vezes 4? O que você acha disso? Esse cara aqui é maior, né? Então, esse cara aqui é maior. Portanto, raiz de 3 sobre 2 está em cima do 2/7. Dá para ver, né? 2/7 dá tipo 0,2 ou 0, quase 0,3. Esse cara aqui dá 0,85, né? É bem maior, né? Então, significa que 120 graus não chega a alcançar este ponto cujo seno dá 2/7, certo? Então, eu tenho 5 arcos para este primeiro, do primeiro quadrante, e somente 4 para o segundo quadrante, conferindo, portanto, 9 arcos existentes. Entenderam? Então, são esses 4 primeiros referentes às 4 voltas que eu dei até 1440 graus. E esses 120 graus extras que eu andei fizeram eu passar por esse arco mais uma vez, mas eu não tive grau suficiente para poder chegar no segundo arco, a segunda solução para 2/7. Beleza, gente? Questão muito maneira, muito legal. E vamos nessa. Questão 4. Vocês também já tentaram fazer, né? Quem já tentou fazer, toma aí a 5, ó, para já pensando, tá? 3, 2, 1... Qual é a questão 4? O valor de 3 seno 10 vezes tangente de 5 mais cotangente de 5 é igual a quanto? Galera, não vai ficar tentando achar tangente de 5 graus, nem seno de 10 graus, né? O que a gente faz aqui? A gente faz assim, a gente sabe que tangente de x é seno sobre cosseno, é ou não? Aí, você pode fazer assim, tangente de 5 graus mais cotangente de 5 graus é igual a seno de 5 graus sobre cosseno de 5 graus mais cosseno de 5 graus sobre seno de 5 graus. É ou não? Porque cotangente é cosseno sobre seno. Deixa eu anotar isso aqui, são outras duas fórmulas, né? Tangente, eu já escrevi aqui, né? E a cotangente, vou escrever aqui em cima também, ela pode ser aberta assim, inclusive eu vou resolver assim também para você ver como é que faria, e cosseno sobre seno. Então essa é a expressão que calcula a cotangente de um ângulo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, fazendo essa conta, isso fica assim. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Tudo isso dividido por seno de 5 graus. Cosseno de 5 graus. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1.
Aí você multiplica por 2 em cima e embaixo. E aí uma parada muito, muito, muito maneira acontece. Eu vou ter que escrever mais uma fórmula aqui. Então, é a fórmula que diz que seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Isso é uma identidade trigonométrica importantíssima que resolve essa questão. Porque se você substituir o x por 5 aqui e o x por 5 aqui, olha o que vai acontecer. Aqui desse lado vai ficar 2 seno 5 cosseno 5. E do outro lado, 2 vezes 5, 10. Vai ficar seno de 10 graus. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 sobre seno de 10 graus. Não é show isso aí? Pô, isso aí excelente, né? Porque a gente acabou de descobrir que isso aqui é igual a isso. A gente pode substituir nessa expressão aqui. Fica 3 seno 10 vezes tangente 5 mais cotangente 5, que é isso aqui. Então, vezes 2 sobre seno 10. Cortou? 3 vezes 2, 6. Gabarito, letra E. Beleza? Show de bola, gente? Questão 5, vamos lá. O número de conjuntos, o número de soluções da equação PLA satisfazendo a condição x maior ou igual a 0 menor que 2π é quanto, hein? E aí? Como é que você resolve isso aqui? Eu vou escrever em letra de forma, porque senão o seno vai sair uma bosta, né? Eu tava escrevendo meio rápido. Galera, na verdade, sobe aqui para eu poder falar uma parada. As provas militares antigas, elas tinham um grau de dificuldade maior do que elas têm hoje em dia, com exceção da Escola Naval. Apesar de que a prova da Escola Naval, ela era muito difícil, tá? Vocês já viram a prova da Escola Naval antigamente? Ela era discursiva. Vinham só 6 questões para você fazer em 6 horas de prova. A prova de física era surreal. Misturava várias coisas ao mesmo tempo. E matemática não era diferente. Então, a SpaceX também não muda. Ela era mais difícil, ela cobrava uns negócios muito mais técnicos. Quando a gente chegar nas questões mais recentes, vocês vão ver que diminuiu o nível, certo? Vocês vão perceber uma diferença de nível grande. Beleza? Então, desce na tela aqui comigo. Uma forma de você resolver isso aqui é você dar uma fatorada nisso aqui. Tá? Então, por exemplo, você poderia somar do nada esse termo aqui, ó. Caraca, professor, mas eu posso fazer isso? Posso. Pode, contanto que eu faça o quê do outro lado? Que eu some a mesma coisa também. É ou não? Não é isso? E por que que isso ajuda? Isso ajuda porque agora eu transformei isso aqui num produto notável. Na verdade, a ideia é essa, né? Somar isso aqui para que isso vire um produto notável. Então, isso aqui vira seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado, certo? Ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a 1 mais 2 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1. Então, 1 ao quadrado é igual a 1. Isso fica igual a 1 mais 2 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. Corta 1 com 1, deu bom, né? 2 seno ao quadrado cosseno ao quadrado é igual a 0, perdão. É igual a 0. Muito cuidado em que você vai fazer agora.
tá? Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia não é ficar buscando qual desses caras que dá zero, o que acontece. Não. A melhor estratégia é você multiplicar por 2 dos dois lados. Deixa eu fazer isso aqui desse lado ainda. Multiplicando por 2 dos dois lados, olha o que acontece. Sim, professor, por que isso ajuda? É porque eu posso escrever isso assim agora. É ou não? E acontece que 2 seno x cosseno x é seno de 2x, certo? Então, seno ao quadrado de x é igual a zero, de 2x, perdão. É igual a zero. Sim? E aí eu tenho que descobrir quantos valores existem para seno ao quadrado de 2x ser zero. Pô, o seno é nulo aonde? Ele é nulo em 0 graus. Vou escrever em radianos, tá? Em 0. E π. Então, quais são as possíveis soluções? 2x igual a 0, portanto, x igual a 0. E 2x é igual a π, ou seja, x é igual a π sobre 2. Então, qual é o número de soluções? São 2 soluções. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, próxima questão. Questão 6. Se y é a medida de um ângulo entre 0 e 30 graus, o maior dentre os números seno y, cosseno y, seno ao quadrado y, cosseno ao quadrado y e seno y, cosseno y. Caralho, que filho da mãe. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. Esses números, eles são todos menores que 1. Certo? Seno y, com certeza, é menor que 1. Cosseno y, com certeza, também é menor que 1. Quando você pega um número e eleva ao quadrado... Quando você pega um número menor que 1 e você eleva ao quadrado... Sobe aqui comigo. Quando você pega um número menor que 1 e eleva ao quadrado, ao cubo, à quarta, você aumenta o número ou você diminui o número? Por exemplo, 0,3 ao quadrado. Dá quanto? Dá 0,9? Não dá 0,9. Dá 0,09. Então, você diminui o seu número. Então, quando você pega um número que é menor que 1 e você eleva ao quadrado, ele reduz. Então, desce aqui comigo, é certeza que esses caras aqui não são os maiores. Esses aqui também não, porque quando você pega um seno que é menor que 1 e você multiplica por um cosseno que é menor que 1, não é que você vai com certeza alcançar um número menor, mas esses números estão entre 0 e 30 graus, sim ou não? E aí, pensa comigo, ó, seno y vezes cosseno y. É a mesma coisa que 2 seno y cosseno y sobre 2. Isso aqui pode ser escrito como seno de 2y sobre 2. O menor valor que isso poderia assumir é 0. O maior valor que isso poderia assumir é seno de 60 sobre 2. Ou seja, esse seno de 2y sobre 2, ele está entre 0 e a raiz de 3 sobre 4, né? Porque se eu substituir o y por 30, seno de
60 da raiz de 3 sobre 2. Isso aqui fica raiz de 3 sobre 4. Certo? Beleza. Esse cara, ele consegue ser maior que raiz de 3 sobre 4. Certo? Porque raiz de 3 sobre 4 vale aproximadamente 0,7. Raiz de 3. Bom, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Isso aqui, que é essa expressão, nem precisa fazer aquilo ali. Isso aqui, que é o valor aproximado dessa expressão, ela está sempre entre 0 e raiz de 3 sobre 4, está abaixo do potencial que esses dois caras têm. Porque olha o seno de 30. O seno de 30 é meio. Olha o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só esse cara aqui já ultrapassa a raiz de 3 sobre 4. Então, esse aqui não tem como ser maior. Esse cara aqui já consegue assumir um valor maior, certo? Então, o princípio aqui é funcional, né? Eu estou fazendo uma comparação de funções. Para quem não assistiu essas aulas anteriores, realmente não vai conseguir entender muito, né? A gente precisa das aulas anteriores para entender. Mas seno y e cosseno y superam seno y vezes cosseno y para determinados valores de y. Seno y e cosseno y superam seno y vezes cosseno y para determinados valores de y. Que valores, professor? Eu já mostrei aqui um para você. Esse cara aqui vai até, no máximo, raiz de 3 sobre 4. Só o seno de 30 e o cosseno de 30 já dão raiz de 3 sobre 2. Professor, mas não chega até o 30. Sim, mas o mais próximo que chega já é um pouquinho maior que raiz de 3 sobre 4. Certo? Esse cara aqui não é o maior de todos. O maior vai ser o seno ou o cosseno. Aí a gente tem que parar para pensar. Quem é maior? Seno ou cosseno? Entre 0 e 30 graus. Vamos dar uma olhada? O seno de 0 é 0. O seno de 30 é meio. Então, você já sabe que o seno vai estar entre 0 e meio. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno vai estar entre raiz de 3 sobre 2 e 1. Esse intervalo, ele está com certeza abaixo desse intervalo. Então, o cosseno é maior de todos. Sim, o cosseno neste intervalo, ele é o maior de todos. Dá para ver isso graficamente. Olha só. Como é que é o seno? Seno de 0 é 0. Vou colocar o 90 bem aqui na frente, tá? Seno de 90 é 1. Show. E aí vamos desenhar o seno. O seno fica assim, né? Ele sobe e desce. Ele sobe e desce. E o cosseno, professor? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. E aí aqui, ó. Calma aí. Chega aqui, ele sobe. Então, esse aqui é o cosseno. E esse aqui é o seno. É ou não? Este número aqui é 45 graus. É o valor em que o cosseno e o seno são iguais. Tá aqui, ó. 45 graus. 30 graus tá por aqui. Π sobre 6. Dá uma olhada no que acontece com o cosseno
e com o seno? O cosseno está sempre maior que o seno, tá vendo? O cosseno está sempre em cima e o seno está sempre embaixo. Então, neste intervalo entre 0 e 30 graus, o cosseno é maior do que o seno. Tá certo? Então, nesse intervalo, o cosseno é maior. Esse cara aqui não é maior, esse cara aqui não é maior, e esse cara aqui a gente justificou que não é maior. Se você quiser plotar o gráfico disso aqui, você vai ver que não vai ser maior, tá? Então, o gabarito, o maior deles, com certeza é o cosseno de y. Beleza? Show de bola? Então, bom, como eu disse, as questões são um pouco mais complicadas do que o comum, mas essa aqui nem é tanto, tá, gente? É um resultado comum, tá? Para ângulos pequenos, o cosseno ganha de todos, tá? Beleza. Então, próxima questão, questão 7. E aí, ele quer saber uma simplificação dessa expressão aqui. Essa é um pouco mais direta, né? 2 menos 2 tangente de x sobre, e aí vem expressãozinha pra gente, tangente de 2x. Como é que é a expressão, professor? 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Se não quiser decorar essa fórmula, decora pelo menos essa aqui, ó. Tangente de A mais B. Como é que a gente decora isso? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. E aí, essa expressão consegue demonstrar a primeira expressão, certo? Se você substituir o A e o B por x, você chega exatamente na expressão daqui de cima. Show de bola? E aí, substituindo tangente de 2x por isso aqui, isso fica 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x, tá? Corta, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar assim. É ou não? Aí esse menos entra, vira menos, e esse menos entra, vira mais. 2 menos 1 dá 1, 1 mais tangente ao quadrado. Formulazinha para você. 1 mais tangente ao quadrado, gente, é igual a secante. Secante ao quadrado. Então, gabarito letra C. Se você não conseguir se lembrar dessa fórmula, dá para continuar, lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Aí faz MMC, isso fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, certo? Isso aqui dá 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é secante. Como está ao quadrado, fica secante ao quadrado. Show de bola, gente? Então, gabarito, letra C. Beleza? Próxima questão. Questão 8. Sendo seno de alfa igual a 3 cosseno alfa e alfa pertencente ao terceiro quadrante, né, entre 180 e 270, qual é o valor da cossecante de alfa? Bom, gente, mais uma expressão para vocês. Cotangente ao quadrado, parecida com essa. Inclusive, deixa eu escrever essa aqui e eu vou mostrar como é que você forma a outra, tá? 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Isso é uma expressão. Você consegue uma outra fórmula colocando um co aqui e colocando um co aqui. Então, isso aqui é uma outra fórmula. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Ela é muito útil, vai matar essa questão, porque seno alfa sendo igual a 3 cosseno alfa, passa o seno para o outro lado dividindo, vai ficar assim.
cosseno alfa sobre seno alfa, passa o 3 para o outro lado dividindo, vira 1/3. Portanto, cotangente de alfa é igual a 1/3. Beleza? Porque cosseno sobre seno é cotangente, né? Tá escrito isso em algum lugar aqui. Cotangente de alfa é cosseno sobre seno. Beleza? Então, cadê? Tá aqui. Então, cotangente de alfa é 1/3. É só substituir aqui que você acha a cossecante. Show de bola? Então, 1 mais 1/3 ao quadrado, que é 1/9, é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Você vai ter que dar uma pensada aqui agora que eu já vou explicar o porquê. 1 mais 1/9, 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Então, fica 10 nonos. Quando você passar esse quadrado para o outro lado na forma de raiz, vai aparecer um mais e o menos. Aí, raiz de 10 é raiz de 10 mesmo, e raiz de 9 é 3. E aí, ele foi escroto o suficiente para colocar as duas possibilidades. Aí que você vai ter que colocar em prática isso que eu envolvi aqui no início. Por quê? É porque você sabe que o seno ele é positivo aqui e negativo aqui. Você sabe que o cosseno, ele é positivo aqui e negativo aqui. Como a cossecante é o inverso do seno, isso aqui funciona para seno e também funciona para cossecante. Isso aqui funciona para cosseno e também funciona para secante. Então, se eu estou no terceiro quadrante, isso aqui é terceiro quadrante. Se eu estou no terceiro quadrante, que é esse, e eu estou falando de cossecante, é porque o sinal é negativo. Então, o gabarito é menos raiz de 10 sobre 3. Gabarito, letra A. Sobe aqui comigo, gente. Você está vendo que não adianta você só saber fazer a conta. Você tem que entender dos sinais. E aí, para você entender dos sinais, você tem que assistir o vídeo lá de cima. Não esse vídeo. Todos os vídeos anteriores. Foram 3 vídeos de 1 hora cada, só de teoria. Por aí, né? Ou 2 vídeos. Foram 2 vídeos de teoria, cada um com 1 hora. Toda a teoria dada. Teoria com a explicação do porquê dos sinais, porquê que os sinais positivos e negativos no seno e no cosseno tem a ver com a projeção no eixo X, com a projeção no eixo Y. Tudo mastigadinho para você. E aí, você vendo isso aqui agora, é claro que você vai encontrar dificuldade, certo? Porque a gente está vendo isso já uma parte avançada da matéria, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que meter o pau, porque senão a gente não avança com o conteúdo, certo? Beleza? Então, show de bola. Então, desce aqui comigo. Vamos fazer mais uma e a gente dá um intervalinho para vocês. Já vamos começar com outra bem esquisita, né? SpaceX antigamente era bem complicada, né? Bom, então vamos lá, gente. Olha só. Para todo x pertencente aos reais menos esses caras aqui servem para que esses denominadores não se anulem, ok? Obtém-se que valor? Aí eu troquei aqui para 2 porque estava 1. Estava letra B 1 e letra D 1. Na verdade é 1 e 2, né? É o correto. Bom, vamos lá então. Vamos começar a fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa cossecante e essa secante. Aí eu vou escrever a fórmula aqui para quem estiver anotando, anotar mais uma. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Show ou não? Então, nós temos aqui a secante e a cossecante, tá certo? Belezinha? Show. Então, vamos dar uma simplificada nessa expressão aqui. Isso vai ficar assim, 1 sobre 1 mais cossecante ao quadrado. Como o cossecante é 1 sobre seno, isso vai ficar 1 sobre
seno ao quadrado. É ou não? Aí isso fica 1 sobre secante seno ao quadrado mais 1 sobre seno ao quadrado. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ficou seno ao quadrado sobre 1 mais seno ao quadrado. Uma algebrazinha aqui, né? Aí, gente, essa expressão aqui se transformou, certo? Se transformou em quê, professor? Faço questão de apagar ali mesmo. Faço questão de apagar aqui mesmo. E substituir a expressão. Caraca, professor, tecnologia, né? É, tecnologia, lá. Apaga. E aí substitui o que você encontrou. O que você encontrou, professor? Seno ao quadrado sobre 1 mais seno ao quadrado. Correto? Beleza. Agora, eu vou mexer nesse cara aqui. Vamos mexer? Vai ficar assim. 1 sobre 1 mais... Secante ao quadrado. Secante é 1 sobre cosseno. Então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Aí, fazendo a MC ali embaixo, fica cosseno ao quadrado de x mais 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Aí, isso aqui vira cosseno ao quadrado sobre 1 mais cosseno ao quadrado. É ou não? Aí, essa expressão feia aqui, que eu vou apagar, certo? Essa expressão aqui, ó. É seu ano, gente. Não deixa, não. Não deixa a consciência pesar, não. É seu ano, é um ano de brilhar. Ó, cosseno ao quadrado sobre 1 mais cosseno ao quadrado, certo? Então, eu consegui transformar a minha expressão e acabou a questão. Vocês conseguem ver isso? Professor, não vejo nada, não. Ó, vou te mostrar, ó. Mesmos denominadores, né? Aham. Aí, como é mesmo denominador, pode repetir o denominador e somam-se os denominadores. Aliás, e somam os numeradores. E esses dois caras aqui, professor, também, né? Eles estão com o mesmo denominador, né? Então, fica 1 mais... Ah, não acredito. Pois é, cara, ficou em cima e embaixo com o mesmo numerador e o mesmo denominador. Filho da mãe, pois é, né? Aí isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. 1 mais 1, 7. Isso, 7. Show de bola. Gabarito, letra D de dado. Show de bola, gente?